Pessoal, o primeiro tema aqui é justamente isso. O Conselho Nacional de Justiça julga, a partir de hoje, a partir dessa terça-feira, a correição feita na 13ª Vara Federal de Curitiba. Você se lembra, essa é a vara da Lava Jato. O processo analisa as condutas do ex-juiz Sérgio Moro, de outros juízes também, desembargadores, e da juíza Gabriela Harter, que também foi da Lava Jato, substituta de Moro, quando Moro vai para a política efetivamente. A gente já tem aqui uma atualização. O subprocurador-geral de Justiça, José Adonis, foi contra o afastamento cautelar dos magistrados. Ele concorda que pode ser aberto um PAD para investigar melhor, mas não o afastamento. Gabriela Harter pode receber sanções disciplinares. No caso do Moro, Moro já não é mais juiz. O CNJ pode enviar uma notícia-crime para o Ministério Público Federal para dar andamento a uma investigação criminal contra ele. Para conversar sobre esse tema comigo, eu chamo o cientista político Tiago Valenciano para que a gente trate um pouco desse tema. Tiago, muito obrigado aqui, Valenciano, pela presença mais uma vez aqui com a gente no Poder Expresso. Tiago, começa perguntando o seguinte para você. Se o julgamento do CNJ, ele é marcado por surpresas. Por exemplo, a própria decisão do corregedor pareceu muito dura, inclusive para os próprios críticos da Lava Jato. Eu hoje mais cedo estava recuperando aqui alguns desses analistas de judiciário ali mais voltados ali à esquerda, e claramente antes da decisão ali do corregedor, né, do Salomão, existia a expectativa dele passar panos quentes ali. Acabou que a decisão do corregedor foi muito forte e que abre necessariamente ali a seguinte questão, e que não dá para a gente separar, né? Por mais que a gente não esteja falando diretamente do corregedor, a gente está falando de uma forma geral em relação à Lava Jato. E eu pergunto para você o tema que a gente colocou aqui na pergunta, né? Se esses julgamentos em relação a essa turma da Lava Jato pode ser visto como uma vingança em relação às ações desse grupo de magistrados e procuradores que durante um tempo investigou a política brasileira. Mais uma vez, Tiago, muito obrigado por participar aqui com a gente do Poder Expresso. Olá, Leonardo. Olá, quem nos acompanha pelo SBT News. Se pode ou não ser vai depender do olho de quem analisa, mas é claro que a gente tem um sentido óbvio de que tudo se transforma em política, principalmente quando a gente fala do judiciário brasileiro, nessa fase que a gente está atuando e quando envolve o nome Sérgio Moro. É bom a gente lembrar a trajetória do Sérgio Moro, que foi de ex-juiz a ministro de Bolsonaro, a presidenciável, a senador do estado do Paraná. Então ele veio fazendo uma trajetória política até um tanto quanto controversa nos seus partidos políticos, deixou o Álvaro Dias lá no Podemos, foi para o União Brasil, se elegeu senador no Paraná, colocou a esposa como deputada federal em São Paulo, acabou sendo eleita também. Agora ele sofreu um processo de cassação que está em andamento no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, venceu no Paraná, mas pode ter uma decisão contrária em Brasília, e aí ele já pensou, inclusive, em trazer a esposa para o Paraná para disputar as eleições aqui no estado, porque eu falo do estado do Paraná. Então, a trajetória política dele, ela ficou bastante embaraçada nos últimos anos e ele não conseguiu dar o ritmo, e parece que ele conseguiu agora colocar tudo nos eixos, se elegendo senador com voto, com mérito, nas urnas, perante o povo paranaense, mas sempre vai ficar para trás essa sombra de que ele foi um juiz, entre aspas, político. E me parece que esse tipo de decisão soa para boa parte do eleitorado e para boa parte da análise política como uma vingança, sim. Uma vingança no sentido de que, olha, se lá atrás ele investigou a gente e se agora veio à tona esse processo de que ele supostamente teria desviado mais de 2 bilhões de reais para empresas para poder fazer um trabalho político voltado aos seus interesses e ao grupo que ele representava, por que não agora a gente não pode investigá-lo também e também tentar, de alguma maneira, manchar, entre muitas aspas, a sua carreira política? Por que não a gente não pode dar o troco nesse momento, já que lá atrás ele não pensou
aquilo que ele fez contra a gente. Então, se a gente observar de maneira política em relação a esse viés daquilo tudo que tem acontecido na carreira do Moro, nós podemos afirmar sim que pode ser uma espécie de vingança, é claro, entre aspas, em relação àquilo que ele tem sofrido nos últimos meses. Muito bem. Valenciano, do ponto de vista desses dois personagens, Lula e Bolsonaro, queria uma avaliação da tua parte do seguinte: de certa forma, nos últimos movimentos do presidente Lula, pelas informações que a gente apura de Brasília, é que essa punição do Moro, ela não escale. Por quê? Porque o Planalto acha que ele pode se vitimizar em relação a essa decisão e, de alguma forma, é bom manter o Moro como candidato ativo, vamos dizer assim, né, dentro do jogo político, porque, na avaliação de alguns palacianos, Moro ele atua dentro de uma base bolsonarista. No caso de Bolsonaro, Bolsonaro fez um movimento inicial ali, trouxe Moro, que deu um certo verniz de combate à corrupção no começo do governo. Depois Moro se desentende com Bolsonaro. Bolsonaro, na verdade, ele tem né, ele acaba disputou com alguns ministros naquele momento. Posso lembrar aqui o Mandetta, posso lembrar o Moro. Foram dois ministros que acabaram saindo do governo ali, principalmente durante o período ali da pandemia. Mas depois, durante a campanha em 22, Bolsonaro se reconcilia com o Moro vira uma espécie de consultor de debates, né, do Bolsonaro, principalmente no segundo turno, ele já eleito senador, vale lembrar, na verdade, né? E o Moro tentou ver se uma das ações contra o Moro curiosamente, do PL, né? Que na verdade estava brigando ali para garantir a vaga dele. E existia uma expectativa inicial de que o PL retirasse esse pedido, ficaria só um pedido do PT, que acabaria enfraquecendo um pouco, né, a própria denúncia, vamos dizer assim. O fato é que não foi retirado, né, o PL da base aí do Paraná não quer tirar essa ação, teve uma justificativa, o PL Nacional, que os serviços advocatícios já estavam pagos e que teria que ir até o fim, diante de um contrato, enfim, que é uma coisa que é um argumento que me parece estranho até este momento, assim, a não ser que alguém me explique de fato que faz algum sentido isso, mas de alguma forma foi essa justificativa que se deu. Então, queria uma análise tua a partir desses dois personagens, Moro e Bolsonaro, aliás, desculpa, Lula e Bolsonaro em relação a Moro. Primeiramente, falando do Lula, me parece, e está bem claro para quem acompanha a política e também para quem não acompanha, que o Moro é um grande inimigo do Lula. Talvez o Sérgio Moro seja maior inimigo do presidente da República do que o próprio Bolsonaro. Até porque o Lula foi para o embate contra o Bolsonaro e venceu ele nas urnas. Então, me parece que, de fato, o Moro estaria numa ponta além, numa escala de inimigos de 0 a 10, em que o Bolsonaro estaria ali na posição 7 ou 8, eu nem sei se o Lula tem tantos inimigos assim, o Moro seria o top 1, né? Seria o primeiro colocado, né? De 0 a 10, 10 de 10 é a nota de Moro em relação à inimizade contra Lula. O Bolsonaro estaria ali no 7, 8, de repente. Deve ter algum outro inimigo ali em segundo lugar, ou com a nota 9 de 10 contra o Lula. Agora, já falando do Bolsonaro, me parece que o Moro é um personagem sempre utilizável pelo bolsonarismo e pelo próprio Bolsonaro para conseguir aquilo que ele almeja. Utilizou o Moro no Ministério para dar uma roupagem de sensatez, de cordialidade, de conhecimento da causa pública, de moralidade, de transparência no setor público, e a partir do momento que ele começou a ter embates direto contra o presidente da República, ele caiu fora, ele foi descartado. Da mesma forma que o bolsonarismo lançou um candidato contra o Moro nas eleições para o Senado no estado do Paraná, ficando em segundo lugar, que é o ex-deputado federal Paulo Martins, e ele foi caminhando até certo momento contra o Sérgio Moro venceu e, opa, perdi a eleição com o Paulo Martins, que era meu preferido, vou utilizar o Moro aí para poder acabar vencendo a eleição ou para tentar trazer uma paz
entre aspas, aí, fictícia do segundo turno. Então, me parece que o Moro ele é utilizado nesse sistema de vai e vem quando convém. Os dois têm boas relações, mas um não acaba confiando no outro no limite. Nem Moro confia em Bolsonaro, nem Bolsonaro confia em Moro. É o que me parece, pelo aquilo que a gente analisa na mídia, nos bastidores da política e também nas falas e nos posicionamentos políticos que cada um destes acabou tendo aí nos últimos meses. Tiago, a gente tem aqui, a gente falou do Moro, mas eu queria falar sobre a Gabriela, sobre a juíza Gabriela. Eu vou colocar um trecho de uma arguição dela com o, na época, ex-presidente Lula, né, que na época estava respondendo pelos crimes da Lava Jato. A gente tem um trecho desse vídeo da Gabriela com o, na época, ex-presidente Lula. Vamos lá? Meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogada nesse momento. Não, quem tem que responder é quem me acusou. Doutor, esse é um interrogatório, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então, vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso, eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa sentenciá-lo. Depois, Tiago, os advogados do Lula ali entram, dizem que ele tem que responder, como, enfim, acaba tendo um embate ali com a juíza. O fato é que essa audiência, ela acabou tendo também uma politização. E aí tem uma foto da Michele Bolsonaro, uma foto da Agência Estado. Vamos colocar aqui, Tiago, para a foto da Michele, que já em dezembro de 2018, Bolsonaro eleito, ela ali passando dezembro, né? Ali, essa foto aí, exatamente relembrando, né, a frase da Gabriela, da juíza Gabriela, em relação ao Lula, fazendo meio que uma provocação, na verdade, ali, né, em relação a essa ação. Aí agora a gente vai para a Gabriela aqui, para a juíza Gabriela, para tentar entender um pouco esse processo contra esses magistrados, que aí tem uma acusação em relação a não ter gerido bem uns recursos, um fundo de recursos ali inicial, né? E também desrespeitar em determinado momento ordens ali do STF. Tiago, a minha questão para você, como analista político, o Supremo Tribunal Federal, nos últimos tempos, tem, não só de agora, mas já anteriormente, vem tendo um protagonismo muito grande na política nacional, né? E isso acaba tendo ali, inclusive dentro da própria polarização, o que a gente está acompanhando hoje. Mas a minha questão é que, de alguma forma, a gente vê esse movimento político ali também nas instâncias inferiores, né? Não que a Gabriela tenha combinado com a Michele, mas acabou sendo usado aquilo ali do ponto de vista político, né? Uma eleição que, nesse caso, já estava terminada ali. Bolsonaro já tinha ganhado a eleição de Haddad ali em 18. A questão que eu te pergunto é o seguinte: de que maneira a gente pode pensar um judiciário menos político no sentido político sempre vai ser, né? Eu vou tentar fechar melhor essa pergunta aqui. Político sempre vai ser, mas ser julgamentos que não tenham tanta aproveitamento de torcidas partidárias. E muita gente acha que esse processo agora no CNJ seria uma forma, evidentemente, de que se cria ali, comece a se criar, vamos dizer assim, limites em relação a essas atuações políticas. Algumas pessoas dizem que não, que na verdade é mais uma atualização, uma ação política. Como é que você analisa o Supremo aqui para a gente encerrar essa análise? Olha, desde 2010 a gente vem passando por um processo muito forte de judicialização da política brasileira. É inegável isso, né? O Poder Judiciário, em várias instâncias, tem entrado diretamente nas questões políticas, ao passo que hoje o brasileiro, em geral, sabe mais o nome dos integrantes do Supremo e os ministros das diversas cortes
do que necessariamente o nome dos deputados que deveriam representar o povo, ou pelo menos o nome dos parlamentares de cada uma das cidades, até porque esse ano a gente está em eleição municipal. Ao passo que o judiciário invade a competência do legislativo e também do poder executivo, nós vamos perdendo força desses dois poderes. A gente vai apequenando tanto o poder legislativo quanto o poder executivo. Ao passo que a gente vai diminuindo a força desses dois poderes que deveriam emanar do povo e deveriam criar esse debate para que o povo pudesse, de fato, ser representado através dos seus representantes ou também através do dia a dia da política, integrando agências públicas e participando em eventos em geral, até mesmo inaugurações, que é muito típico da população participar. Nós vamos vendo um judiciário invadindo essas competências do próprio campo da política, ao passo que os integrantes do Poder Judiciário acabam disputando as eleições. Nós temos vários exemplos no Brasil afora de que juízes ou ex-juízes entram na política para formar uma bancada, é claro, de magistrados que, na teoria, ou pelo menos na própria visão, tem uma cara muito polida e que conhece muito do próprio sistema político brasileiro, mas na hora de operacionalizar o dia a dia da política acaba sofrendo bastante. O Moro acabou sendo um exemplo disso. Então, não tem muita saída, né? A própria tensão deveria ser reduzida pelo próprio Poder Judiciário. Se afastar um pouco mais das pautas públicas, se afastar um pouco mais das pautas políticas e julgar aquilo que ele é acionado, né? Não querer fazer debates ou tensionar contra o executivo e contra o legislativo, debates esses que já existem no Brasil há pelo menos uma década e meia e que ganharam força e vigor com essa presença do Sérgio Moro, num caso nacional aí de um ex-juiz que chegou a quase pleitear uma presidência da República. Então, a gente precisa, às vezes, fazer aquilo que todo mundo espera que aconteça, mas ninguém tem coragem de fazer, que é reorganizar a República e fazer com que a República Brasileira, cada poder tenha o seu papel específico e não um ficar invadindo a seara do outro. Pessoal, agradeço muito aqui, Tiago Valenciano, pela presença, pela gentileza. A gente continua acompanhando esse julgamento aqui no CNJ. Tiago, forte abraço, ainda boa tarde. Grande abraço, boa tarde, até a próxima.